O que é casar? O que é casar? A gente sabe que tem muitas pessoas aí que são casadas, ou estão entrando no matrimônio, ou estão sonhando um dia casar. E esse tema ele aborda várias pessoas por causa disso. Porque quem não está casado ainda, as pessoas que já estão casados, quem não está casado ainda está preparando, às vezes está aí noivando, está noivo, né? Quantos casamentos deixaram de acontecer de noivos e noivas nesse ano por causa da pandemia, mas ainda permanecem no estado de noivado, preparação para o casamento, ou os solteiros que um dia vão casar. Então, o que é casar, Vivian? Então, o que é casar, né? Para mim, quando a gente estava aqui programando, né, para a live de hoje, para mim o casamento é a decisão de duas pessoas que decidiram voluntariamente, porque nos dias de hoje ninguém é forçado, né, voluntariamente a unir-se e estar ali debaixo então de um mesmo teto, compartilhando tudo em comum com uma outra pessoa, né? Então casamento, casar para mim é isso, é duas pessoas imperfeitas que escolheram compartilhar tudo, toda uma vida, né? Tudo mesmo, né? Com uma outra pessoa, conviver com ela e compartilhar, sendo que para a vida toda, né? Esse é um pensamento. E o interessante é que casamento, como você disse, é a união, né, de duas pessoas voluntariamente, né? Ninguém obriga ninguém a casar, mas é uma união voluntariamente entre duas pessoas com um propósito que é estabelecer uma família, né? Então é preciso a gente entender que o casamento é a união voluntária de duas pessoas com um propósito que é estabelecer a família, uma família. Então a gente fala o seguinte, aí a gente começa a falar algumas coisas. Mas eu casei para ser feliz. Não, tudo bem, você casou para ser feliz, mas o objetivo principal do casamento é estabelecer uma família. Esse é o objetivo principal, é estabelecer mas eu já tenho uma família. Né? Não estou falando da família do pai e da mãe, eu estou falando de uma nova família. Né? É a união de duas pessoas para uma nova família. Eu sei que nós temos os nossos familiares, né? Os nossos pais, irmãos, enfim, tem os familiares, mas uma nova família. Então o objetivo principal do casamento é isso, é a união voluntária de duas pessoas com o objetivo principal, estabelecer uma família. Então, pastor, quando eu jovem, adolescente, por mais que eu tenha uma família amorosa, uma família unida e tudo vai bem, mas eu vou sentir um desejo de ter os meus filhos, de ter o meu marido, de ter o meu lar, minha casa. Exatamente. Então, isso é o caminho que Deus traçou para o homem e para a mulher. Exatamente. Ainda que a gente tenha uma família abençoada, uma família unida, meu pai, minha mãe, vai chegar o momento que essa jovem, ela vai desejar ter a sua família, a sua casa. Ela vai começar a pensar, eu quero ter filhos, eu quero ter um marido, olha, o meu lar vai ser assim e assado. Eu vou fazer dessa maneira. Meus pais fazem bem, mas eu vou fazer desta maneira. Eu quero que a minha casa seja assim, eu quero isso diferente. Então, isso vai nascer dentro de um homem, de uma mulher que tem esses princípios que o leva a desejar um casamento. Né? Então, aqui a gente vai falar de alguns tópicos, porque nós bem sabemos que hoje não é todas as pessoas que vão sendo formadas a ideia de um casamento. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito interessante, gente, muito interessante. Eu gostaria que você deixasse aí um comentário, seja aí no Instagram, quem está me assistindo pelo Instagram, ou quem está me assistindo aí pelo Facebook, deixa um comentário. Para você, escreve aí, o que você acha o conceito. Nós falamos aqui um conceito do que é casar, mas na sua concepção, participe aí, escreva um comentário, o que você entende do que é casar. Eu gostaria que você participasse nesse sentido. Tem muitas pessoas dizendo boa noite, a paz do Senhor, tudo bem, mas eu gostaria que você interagisse, participasse. O que é, na sua concepção,
casamento. Enquanto você escreve, a gente vai falando aqui algumas coisas que está na nossa anotação aqui para poder falar, que são importantíssimos. Então, escreva, compartilhe a live para que mais pessoas participem, né, Vivi? Então, aí vamos para um primeiro assunto de que o conceito de que um jovem e uma jovem, eles desejam casar. Então, começa então desde a criação do lar, né? Na criação ali de seus pais. Se o filho vê que o pai e a mãe têm um casamento feliz, um casamento que passa por problemas, sim, que passa por diversos desafios, que não são perfeitos, mas que exista o amor naquele lar, que exista uma construção familiar, uma visão familiar, esse jovem vai desejar casar. Ele já vai começando a sua formação de querer desejar ter uma esposa, desejar ter um marido. Por outro lado, se esse jovem vê que não existe vínculo na vida dos meus pais, não sei o que é família, não sei o que é ter um lar amoroso, de família amorosa. Então esse jovem não vai querer casar, porque ele vai pensar, não quero casar. Uma outra ideia que leva um jovem a desejar ou não um casamento. A sociedade, pessoal, infelizmente, elas estão desconstruindo a ideia de um casamento. Então, é claro que nós estamos aqui para falar do casamento, nós estamos aqui para falar de famílias. Esse é o nosso tema principal. Nós não estamos falando de outras áreas, o porquê não ter uma família, nós estamos falando de quê? De ter uma família, de ter um casamento. E a sociedade, ela desconstrói isso, porque hoje nós podemos ver que existem... A sociedade coloca a questão de quê? Que as meninas cada vez mais independentes e os meninos cada vez mais dependentes. Então esses jovens não querem casar. Para que casar? Porque a menina, ela já começa hoje, né, a sociedade, a forma como as coisas andam, você pode perceber que as meninas, já está comprovado que aos 15 anos as meninas já sabem o que elas querem ser, elas já estão correndo atrás de um emprego, aí elas estão fazendo faculdade, então ela trabalha, ela já quer com 18 anos tirar a carteira e juntar dinheiro para comprar seu carro. Então a moça, ela já começa a pensar isso, olha, eu já estou estudando fora, eu já tenho um apartamento, uma kitnet, eu sou independente, eu já tenho meu carro, então para que casar? Eu já tenho um namorado e eu já tenho uma vida até amorosa, muito íntima com esse namorado. Nós hoje já fazemos o que um casal de casado faz, eu já faço com meu namorado. Para que casar? Eu não preciso casar para ter a amolação de uma vida de casado. Eu não quero ser uma senhora. Aí o rapaz, por outro lado, o que a gente tem percebido que os rapazes estão cada vez mais dependentes de seus pais. Os rapazes estão cada vez mais dependentes da mamãe, porque a mamãe faz tudo para ele. A mamãe faz a comidinha para ele na hora certa, a mamãe lava a roupa dele. E esse jovem já está entrando com 20 anos, 25 anos, 30 anos, e ele está dentro da casa da mamãe. A mamãe ampara ele de todas as formas. Então esse rapaz também não vai querer casar, porque ele já está muito bem amparado dentro da sua casa pela sua mamãe. Então a gente precisa entender o que está levando a geração futura a desejar ter uma família, a desejar casar, a constituir uma família. Olha só, a Patrícia está falando lá no Instagram, ela está falando que casamento é uma união voluntária visando o bem maior do outro, renúncia em prol de quem ama. É isso aí, né? Parabéns, Patrícia, mas é isso mesmo. Gente, o que ela falou que de casamentos, como as pessoas, os jovens hoje, as pessoas hoje estão ingressando com a visão e dentro do que é casamento, do que é casar, né? Então é importante, quando a gente vê essa situação acontecendo, a gente fica um tanto quanto preocupado, porque realmente a sociedade quer desconstruir aquilo que é fundamental para a nossa vida, aquilo que é fundamental para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer pessoa, para qualquer sociedade, né? Eu e você, nós estamos aqui hoje, não é por causa de que houve uma construção de uma família. Não estou dizendo que essa família foi bem sucedida ou má sucedida. Independente se foi bem ou má, ainda assim foi uma família, é uma família.
Agora, se está sendo bem sucedida ou não, são princípios que precisam ser observados e estão deixando de ser observados. Mas o fato é, casar tem essa ideia de que casamento é para estabelecer uma família. E aí a gente vai vir com todos esses estereótipos, né, de família, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente entendeu como família na nossa casa enquanto solteiros, né? E a gente vai aprendendo com o outro depois que casa, carrega uma bagagem, o outro também carrega outra totalmente diferente e vai constituir essa família, né? Então o que acontece? Há um tempo atrás as pessoas falavam assim, eu vou casar, se não der certo, separa. Gente, essa é uma visão errada, é um conceito errado, é um pensamento errado. Isso precisa ser acertado enquanto está namorando, enquanto está noivo. Porque imagina, suponhamos que eu vou casar com a Vívia mês que vem. E aqui eu olho para ela e ela fica sabendo através de umas amizades que eu falei que se não der certo eu separo. Olha só, o que você vai pensar de mim ao saber que eu disse isso? Não é? Não é frustrante? É frustrante. Então a gente percebe que cada geração tem um ataque para desconstruir o casamento e a família. Exatamente. Porque há um tempo atrás a gente ouvia muito isso. Ah, se não der certo a gente separa. Hoje a gente já está vendo uma sociedade em que eu não preciso de casar para ser feliz, ou eu não preciso de casar para construir família, eu me resolvo. Eu já sou independente, eu não preciso de marido, eu não preciso de esposa. Eu já sei, sozinho eu estou melhor. Gente, a gente precisa entender o seguinte, primeiro ponto, casamento, o que é casar? É um percurso natural do homem e da mulher. E já tem em mente essa renúncia, né? O que foi falado aí, a renúncia, né? De estar vivendo a dois. Né? Isso, é um percurso natural, né? O homem, é natural do homem casar com uma mulher, natural. Estou falando natural, aquele conceito bíblico que a gente entende de que Deus instituiu o casamento é instituído por Deus. Então quando você lê a palavra do Senhor, você vai ver lá que Deus fez macho e fêmea, né? Ou seja, para multiplicar. E isso na natureza, olha a natureza, tem macho e tem fêmea entre os animais, né? Foi assim na criação, e agora Deus cria o homem, né? Homem e mulher. É o conceito natural, ou seja, para instituir uma família. Então, nesse conceito, a gente precisa entender o percurso natural, né, de nós, do ser humano, das pessoas, o percurso natural, constituir família. O problema hoje é que por a sociedade, nós temos contra a família, a sociedade, as leis para desconstruir a família, todo um sistema, não é só o diabo e seus demônios, mas agora o sistema, né, das leis, a sociedade quer desconstruir a família. E isso é um perigo, porque é ir na contramão daquilo que foi criado. É na contramão do propósito da criação. Então Deus cria homem e mulher para constituir família, para multiplicar. Então, primeiro ponto aqui é que o que é casar é constituir a família. Isso é um propósito, é um percurso natural do homem e da mulher. Agora, pastor, eu comentei sobre a desconstrução, né, da visão, da ideia de casar. Mas um outro assunto também que a gente precisa falar. Muitos jovens, eles desejam o casamento. Duas pessoas se encontram e desejam casar. Muitas mulheres querem casar, mas não querem ser esposas. Às vezes, muitas jovens moças têm aquele sonho do casamento, do dia do casamento, né? E pensam que fica ali. Elas apostam tanto naquele casamento, no sonho de um casamento. O meu vestido vai ser o vestido mais bonito. Eu tenho que encontrar o vestido que noiva nenhuma usou. Eu tenho que arrasar nesse casamento. O meu vestido vai ser o mais lindo. Não, meu casamento tem que ser num sítio. Tem que ser tudo assim lindo. E aí o que acontece? Gasta horrores naquele casamento. Naquele grande dia.
né? Então muitas jovens, muitas moças querem casar. Elas querem esse dia ideal, esse dia perfeito, de princesa, que vai ser tudo lindo, né? Mas elas não param um pouquinho para pensar, eu vou ser esposa. Então muitas moças querem casar, mas nem todas querem ser esposa. Porque depois desse grande dia, vão ter vários outros grandes dias. Vai ser uma jornada. Então eu vou ser esposa. Então depois desse glamour, desse grande dia, e olha que tem casais que gastam horrores, né, de valores, né, no dia do casamento. Olha, pessoal, o dia tem que ser lindo mesmo, tem que ser marcante. Isso eu tô falando das mulheres, viu? Depois a gente fala dos homens. O dia tem que ser lindo, tem que ser marcante, tem que ser perfeito, né, dentro da sua normalidade. Mas será que vale a pena? O que é o mais importante? Gastar aquele mundo de dinheiro nesse grande dia ou investir no eu ser esposa o resto da minha vida? Eu pensar o que vai ser eu ser uma esposa o resto da vida. Esses dias atrás, eu conversando com uma jovem, uma moça, foi relatado assim que gastou tanto no casamento, que foi aquele casamento mais glamouroso. Eles contavam o detalhe do casamento, que a gente ficava assim, meu Deus, que isso? E era casamento assim, de arromba mesmo, casamento de novela, vamos dizer. E eles duraram 1 ano apenas. Enquanto o pastor lê os comentários, eu vou falando aqui, viu, pessoal? Eles duraram apenas 1 ano. Com 1 ano eles pediram divórcio. E aí os pais falaram, olha, eu estou pagando, minha filha já separou e eu estou pagando as despesas do casamento. Então, pessoal, o que mais a gente precisa? Você aí, talvez no caso ainda está pensando em casar, pesa isso aí um pouquinho, sabe? O que vale mais a pena? A fortuna do grande dia ou a certeza de eu ser esposa? O trabalhar na minha mente, no meu emocional, porque eu vou ser uma esposa. Por outro lado, tem homens, né, que querem casar, mas não querem ser maridos. Isso é muito sério, gente. E a questão da mulher, que é o sonho, é o glamour, é a festa, né? São os convidados, é o vestido, é o que comer, é o sítio. Isso está muito ligado, né, principalmente na cabeça das mulheres. Por outro lado, os homens, eles querem apenas casar e continuar com a vida de solteiro. Claro, não estou dizendo de todos. Estou dizendo que existem exceções, com certeza. Mas o que se vê muito, a grande parte dos conflitos conjugais de casais mais novos, o que se percebe é justamente isso, que o homem casou, mas ele não aprendeu a ser marido, ele quer continuar com a vida de solteiro, e isso gera um grande conflito. E a retórica dos homens nesse ponto é: eu casei, mas não quer dizer que eu não posso ter meus colegas. Então, ou seja, o problema não é ter os colegas, pode continuar tendo os colegas. O problema é quando o colega é prioridade na vida da esposa, no casamento. Esse é o grande problema, né? Pode ter o colega, como eu disse, não tem problema nenhum, não precisa afastar dos colegas por causa que casou. O problema é que tem que saber fazer uma distinção em qual é a prioridade, porque homens, quando casam, a esposa, o lar, as funções de marido é superior aos colegas, né? É fundamental, é superior aos colegas. Então o que acontece? Precisa haver um entendimento, precisa absorver, ter uma sabedoria para lidar com essas coisas, porque senão os conflitos vão ser violentos mesmo, vão ser difíceis. E uma das grandes discussões de casais mais novos e brigas justamente por causa disso, que mulheres que querem casar, mas não querem ser esposa, e homens que querem casar, mas não assumem o papel de marido. Isso é complicado. E por que a gente está dizendo isso? Porque primeiro que vão ter casais que de repente não casou ainda, vai ter jovem, moça, homem, né, e mulher que vai estar assistindo essa live que ainda não casou. Então é por isso que a gente fala sobre isso, porque começam aí ter um grande conflito no seu casamento, sabe? Muitas coisas ao desenrolar da vida a dois pode ter como fundamento como casaram, como a visão que casaram. Então o primeiro ponto que a gente precisa aprender é isso. O casamento
né? É a visão de casamento. O que é esse casar que a gente está aqui falando, né? O que é casar? Casar é só pensar que a gente vai viver numa vida de palácio, que não vai ter problemas, que vai dar tudo bom, que eu não vou ter discussões. Infelizmente vai ter, pessoal, porque a vida a dois é bom, né? É compartilhar. A Bíblia mesmo diz que é melhor serem dois do que um, né? Em muitos sentidos, porque se um cai, o outro levanta. E se um sentir frio, o outro aquece. É muito bom, mas existem muitos desafios na vida a dois. O segundo ponto aqui é a preparação dos pais aos filhos desde a infância. Gente, isso é muito fundamental. Quem é pai e mãe, você está preparando o seu filho para quê? Aí a gente pode abordar vários assuntos, né? Vários assuntos. Então o pai ele tem um grande desafio. E um dos grandes desafios do pai e da mãe é preparar o seu rapaz, o seu menino, a sua moça, a sua menina, para uma família que futuramente eles vão construir. Pastor, mas está muito longe eu ficar pensando nisso, mas é desde cedo. Tem que se preparar, ensinar, falar para o menino, olha, o homem ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da casa, ele tem que comprar. Às vezes ainda é criança, o pai leva o filho no supermercado e fala assim, o que a gente vai levar para a mamãe? Então quer dizer, parece bobagem o que eu estou falando, mas quem tem pai de menino, fazer isso é muito importante, que o menino vai crescer e diz, olha, tem que levar alguma coisa para a mamãe, a gente está no supermercado e toda vez que estiver no supermercado o pai falar com o filho, o que a gente vai levar para a mamãe? E aí o filho, vão levar isso, vão levar aquilo. Ou seja, está ensinando o menino que quando ele casar, ele tem que levar para casa, ele tem que ser o provedor, ele tem que agradar a esposa, porque aprendeu isso com o pai. A menina da mesma forma, né? A mãe tem que ensinar a menina, olha, vamos arrumar isso aqui, vamos guardar isso aqui, vamos limpar isso aqui, né? E preparar. Vamos deixar organizado. Isso é o pai e a mãe preparando a menina para futuramente constituir uma família, casar e entender qual que é o papel. Então parece que educar filho hoje é um conceito... Gente, é uma situação que tem muitos pais que estão educando o filho na base do celular. Não sei se eu posso dizer que está educando os filhos na base do celular, mas esquece disso. Vamos levar, filho, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A mãe, filha, vem cá, vamos fazer isso aqui. O problema não é o aparelho, o problema é que os pais entregaram 100% os filhos. E aí, quando crescer, cada marido cai dentro disso que a gente está falando aqui. Vai ser mulher que quer casar, mas não sabe ser esposa. Ou então vai ser homem que quer casar, mas não sabe ser marido, porque não aprendeu. Na verdade, quando a gente fala assim, parece até que a gente está... Para muitos podem parecer que a gente está falando assim uma coisa tão quadrada, tão do passado, né? Dizer que o pai e a mãe têm que ensinar seu filho e sua filha a como ser um bom marido e como ser uma boa esposa. Isso parece que é muito quadrado. Isso outras pessoas podem dizer assim, não, mas que casal quadrado. Que careta, né? Que careta, eu vou ficar ensinando meu filho a ser bom marido, eu vou ficar ensinando minha filha a ser boa esposa. Não, eu tenho que ensinar meu filho a ter a profissão dos sonhos dele. Eu tenho que ensinar meu filho que ele tem que fazer faculdade. Eu tenho que ensinar minha filha que ela tem que fazer faculdade, que ela tem que engolir os livros, que ela tem que se formar, que ela tem que ser uma doutora, que ela tem que ser independente mesmo, que ela viaja ao mundo, que ela tem que ter muito conhecimento. É isso que eu tenho que ensinar minha filha. É isso que eu tenho que ensinar meu filho. Pessoal, isso é importantíssimo. Isso faz parte. Isso faz parte, porque a gente precisa... Esse menino vai ter que ter uma formação para poder criar uma família. Essa menina também vai ter que ter informação. Mas a gente não pode esquecer nunca que conhecimento não é sabedoria. Uma pessoa pode ter conhecimento de um tudo, mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa sábia. Olha, esses dias atrás eu vi uma frase de um grande pregador americano em que ele dizia que o pai, se você ensinou seu filho a ter uma ótima profissão, a ter todos os conhecimentos do mundo e a ganhar muito dinheiro, mas não ensinou nada a ele de ter uma família e ter Deus em primeiro lugar, de nada adiantará. Ele será o mais infeliz dos homens. Eu achei muito forte essa palavra dele, porque realmente é verdade.
A gente precisa ensinar esse menino a ser trabalhador, a que ele tem que ter uma profissão. Precisa ensinar essa menina que ela tem que ter uma profissão, mas a gente jamais deve deixar de ensinar esse menino É ser negligente. a ser marido, a que ele vai ser um bom marido, e essa menina que ela vai ser uma boa Mas esposa. acontece que quando a questão do papel dos pais, que é esse ponto que a gente entrou, é não ser negligente. Nós não estamos descartando aqui que você tem que instruir o seu filho a estudar, a trabalhar, a ter uma profissão, ou fazer uma... Não, nós não estamos falando contra isso. Nós não estamos falando aqui contra essas coisas. Nós estamos falando de um tópico. E o tópico aqui, o que é casar? Então, dentro do tópico você está preparando, assim como você instrui seu filho, sua filha a estudar, a se dar bem na vida, você está preparando o seu filho para constituir uma família, você está preparando a sua filha para, acima dessas outras coisas, também constituir uma família, porque a gente não pode ser negligente. A gente não pode, por exemplo, demais numa coisa e menos noutra, porque senão vai dar problema. Porque que adianta? Vamos lá, vamos ser super trabalho e menos família. Você vai trabalhar para quem e para quê? É frustrante, vai viver Fazer faculdade disso, daquilo, aquilo outro, porque eu preciso... E para quê? Qual o objetivo? Mas aí esses jovens, eles só aprenderam a ser bons profissionais. Eles só aprenderam a ganhar muito dinheiro. Mas aí ele não tem nem tempo para pensar em casamento, em constituir uma família. E futuramente? Como que vai ser, pessoal? Se a gente entrar nessa onda, só nessa linha de pensamento, cada vez menos vai existir família. As famílias vão ser extintas. Nunca se falou, gente, isso é sério, dados científicos, tá? Nunca se falou em crianças com depressão. Nunca se falou tanto em crianças com depressão nesse tempo quanto outro tempo. Esse tempo está tendo muitas crianças com síndrome de depressão, problemas de depressão, ou seja... E crianças que têm de um tudo. Crianças que têm o que eu e você não tivemos. Exatamente. Bom, pelo menos vocês aí que tem 40 anos acima, né? Pessoal, então o que São acontece? São crianças que têm de tudo. Nós não tivemos. Mas onde é que está a falha ali? Eu posso atribuir a falha... Primeiro, é claro que não vamos falar de questões genéticas. Questões genéticas é pequenino, muito pequeno. Mas grande concentração e parte disso aí vem dos pais. Porque é os pais que têm que educar. Deus colocou uma função nos pais. Né? Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, é do Senhor. É herança para mim, mas é do Senhor. Então a função maior aí é dos pais, é do pai, da mãe, que às vezes... tem sido, às vezes, negligente nesse tempo, um ou outro. E aí vamos ver situações aí que, desde a infância, os pais precisam educar o menino, educar a menina para constituir uma família. É necessário isso. E como viver bem em uma família. Né? Então, esse pai, essa mãe, ele vai ensinar o seu filho, sua filha, a ser um bom marido, uma boa esposa, como? Dando exemplos. Porque através do exemplo. Não é só falar. Olha, você vai ser assim, viu, menino? Você vai ser assim, viu, menina? Se eles não derem exemplo, a gente precisa ser exemplo, sabe? Se você tem filho, menino, né? O pai deveria ensinar seu filho como tratar uma mulher. Teve uma situação, você falar, teve uma situação em que o menino batia numa menina na escola. Aí fez aquela confusão toda, o pai de um com a mãe do outro e tal, a diretora chamou os dois ali, e aí foi perguntado para aquele menino por que ele batia naquela menina. E aí o menino, criança, bem sincero, né? O menino falou assim, uai, o que tem? Meu pai bate na minha mãe? Através do exemplo, né, que a gente tá falando. Por isso que ele batia na menina, porque ele achou que era normal, né, bater na mulher, porque o pai dele batia na mãe. E aí o exemplo, o aprendizado do exemplo, partindo do exemplo aí, né? Então aí o que acontece, né? Se você tem, como eu estava dizendo, se você tem filho, ensina ele a como tratar bem uma mulher. E a mãe deveria ensinar a filha como ela deve tratar bem o marido, como ela deve ser uma esposa, né? E às vezes, mesmo aquele, igual no nosso caso, né? Que a gente tem meninas, né? Não tivemos meninos, mas meu marido tem uma ótima oportunidade de ensinar
os nossos genros a como tratar bem uma mulher, né? E eu, minha tarefa de ensinar minhas filhas como tratar bem um marido, né? Então, pessoal, a gente vai caminhando assim, né? Ensinando essa criança, esse filho, com exemplos de ter, porque senão esse menino não vai querer ter família, né? Esse menino não vai querer casar, essa menina não vai querer casar, porque na concepção dele, casamento igual o que o pai e a mãe dele têm, ele não vai querer. Então isso é sério, pessoal, sabe? Quando a gente fala que, olha, hoje o nosso tópico é o que é casar, vai muito mais além, porque hoje nós estamos casados, quase todos, né? Talvez estão casados, que estão assistindo essa live, mas, não, né? ou outras pessoas, mas é interessante a gente falar isso por causa disso, porque o casamento, ele começa lá atrás, sabe? Jovens, nós precisamos acordar e pensar, gente, pelo meu filho, pela minha filha, eu tenho que dar um bom exemplo de um casamento. Olha, eu preciso desenvolver dentro do meu lar o que é ter uma família, porque já começam a confusão e a visão de casamento que não presta, a visão que o casamento é a pior coisa, porque, olha, tem pessoas que quando escutam outras jovens dizer que vai casar, elas falam assim, ai, não, mas você vai fazer isso? Menina, pelo amor de Deus, você vai casar? Você vai... faz isso não, você tá tão bonita, você vai estudar, vai formar, vai criar uma profissão, você vai casar, parece que a menina vai morrer. Mas por quê? Porque a concepção para muitas pessoas é que o casamento não presta, que o casamento é ruim demais, que não dá certo. Essa visão nós precisamos tirar ela, pessoal. Sabe, como nós dizemos, não tem casamento perfeito, casamento é complicado. Né? Aqui, é uma renúncia mesmo. Tá dentro do que você está falando aqui, a gente já vai partir para um outro tópico. Continuando o que você está falando aí, como é que eu escolho a pessoa certa? Como é que a gente escolhe a pessoa certa para casar? Se casamento não é perfeito. Como, pessoal? O que vocês acham aí? Como é que a gente escolhe a pessoa certa para casar? Bom, é uma pergunta complicada de se fazer, essa questão de escolher a pessoa certa para casar. Porque todos nós temos defeito e dentro de um desses defeitos ou outro, a gente vai entrar às vezes em conflitos, né? E nesses conflitos vem aquela pergunta, eu acho que eu não escolhi certo para casar. Então essa pergunta é uma pergunta que precisa ser analisada, os princípios dela, né? Os princípios. E olha que a gente escuta muito isso, né? Principalmente quando os casais separam, falam, não, porque eu não era a pessoa certa. Eu tenho certeza que você já aconselhou mulheres que dizendo assim, pastora, eu casei errado, eu casei com a pessoa errada. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência aí de gente procurando um conselho dentro da área do casamento e falando para você, pastora, eu casei com a pessoa errada, né? Então, se ela casou com a pessoa errada, quer dizer que ela fez uma escolha errada da pessoa que ela acha que deveria casar. Então, qual que é a pessoa certa para casar? Gente, essa pergunta é um tanto quanto complicada de se fazer, porque todos nós temos defeitos. E como eu disse, dentro desses defeitos pode acontecer de que a gente vai se frustrar por causa de um debate, de uma discussão e chegar a um ponto que a gente casou com a pessoa errada. Mas existem princípios, né, que a gente precisa observar, que o jovem, que o casal precisa observar. Casal que está namorando, né? Que está namorando. Mas casou. E se eu casei, agora o que eu faço? Também tem jeito. Mas de amenizar a situação e ver uma vida mais feliz, né? Mas, por exemplo, o casal que está, o jovem que está prestes a casar, existem princípios. É observar o tratamento daquele jovem dentro do seio familiar. Ou seja, como é que aquela moça, aquele rapaz, trata o pai, trata a mãe, como é que se comporta dentro de casa, como é que se comporta com os familiares em geral, como é que se... Então, esses princípios valem a pena observar. Primeiro ponto, observa o tratamento da moça e do rapaz com a família deles. Primeira coisa que tem que se observar. Segundo, são tementes a Deus, professam a mesma fé. Como é que está isso daí? Porque senão pode entrar num julgo desigual. E isso é um problema muito grande. Parece que não, mas é um problema muito grande. Vai gerar conflitos depois que casa. E exatamente, eu quero falar assim, se você é crente, então casa com crente. Se você não é crente, não casa com crente.
É católico, casa com É católico, casa com católico. É espírita, casa com espírita. Então, porque vai dar conflito. Vai né? dar conflito. O casal, aí ele fala, não, ele tem essa religião, quando eu casar, eu trago ele pra minha. Não, isso não é problema não, porque estão ali no amor, né? Que aceita tudo. E depois que casam, não é assim. Vai ter conflitos, vai ter problemas, porque o outro já casou mesmo e já pensa, não vou não, vou mexer com isso não. Então, um lado muito importante na vida de um casal é realmente olhar até mesmo a religião, né, em um todo. Exatamente. Então casa com a pessoa que professa a mesma fé que você, para que não haja julgo desigual, tá certo? E isso é importante. Segundo, terceiro, né, ponto. Observa se esse rapaz ou se essa moça são preguiçosos. Gente, nós estamos falando aqui de constituir a família, mas constituir a família precisa ter as coisas organizadas. E a organização, eu estou falando de trabalho, de casa, de tudo. Né? Então a preguiça ali vai gerar um problema. Né? Pensa num rapaz que acabou de casar, mas não gosta de trabalhar. Aí vai voltar naquela questão que ela falou no início dessa live, que são filhos já adultos com a idade avançada ainda dependente dos pais, né? E porque não gosta de trabalhar. Olha só que situação. Aí esse menino, vamos voltar lá atrás. O pai ajuda em casa, sabe? O menino, o pai não incentivou esse menino a trabalhar, a ter, meu filho, você fez 18 anos, não, você tem que arrumar um trabalho aí, você tem que fazer alguma coisa aí, você tem que estudar, mas você tem que trabalhar, e olha, você tá trabalhando, meu filho, a luz é sua, a conta de luz é sua, que você vai pagar agora, você já tá trabalhando, você vai pagar a conta de luz. Ai pai, nem eu vou ter que pagar, vai ter que pagar. Esse menino, ele vai estar aprendendo já a assumir responsabilidades. Mas qual que é o problema do pai? O problema do pai nessa questão é, meu filho não precisa pagar nada porque eu dou conta. Não é isso. Não vou mexer com o dia do meu filho não, porque não, isso é responsabilidade minha. Exatamente. Eu tenho que assumir. Não, você tem que entender, pai, que você está ensinando seu filho a arcar com os compromissos quando ele constitui família. A mesma coisa é a mãe com a filha, né? Hoje, se a gente não ter o cuidado, a mãe não coloca uma filha para lavar uma vasilha, gente. Porque é só estudo. E eu digo isso porque eu tenho uma adolescente em casa que fica hoje com essas escola online, ela fica quase o dia todo dentro do quarto, porque a escola que ela está, e eu sei que tem muitas assim, é rígida. Então ela tem online, tem que bater meta, tem que cumprir horário, é tudo certinho. E ainda assim, ajuda dentro de casa e ajuda na obra do Senhor, na igreja. Então, olha só. Aí a gente tem que ter esse olhar, porque aí depois que termina essa aula, tem trabalhos para entregar, tem prova, aquela coisa toda. Se eu, como mãe, não olhar um todo, eu vou falar assim, não tem jeito, não ajudar. Né? Eu não posso pedir a ela para lavar uma vasilha, eu não posso pedir ela para me ajudar a passar um pano na casa, porque ela estuda muito. Então, gente, se a gente for olhar isso, a gente não ensina esse filho, essa menina, a que ela tem que, um dia ela vai casar e ela vai ter que lavar um banheiro, ela vai ter que lavar uma vasilha. Aí eu tenho que fazer o meu papel. Não, tá cansada, tá estudando muito, mas a vasilha é sua. E aí eu estou ensinando ela a formar em um todo, na profissão, mas também na casa dela quando ela casar, para ela saber fazer as coisas do seu lar. Então, pessoal, é isso, sabe? Acho que é muito mais além. A gente fala hoje nós, como eu disse, nós estamos casados, e se a gente casou errado, eu espero que não, né? Que todo mundo que está aí assistindo mantenha seus casamentos e não pense que casou errado. Mas hoje nós temos que consertar. Eu casei, eu acho que não era a pessoa certa. Olha, vamos procurar um jeito aí de consertar, de melhorar o que está sendo, o que precisa melhorar, né? Como consertar se eu não sei o que fazer? Talvez é a pergunta de muitas pessoas. Olha, eu já estou casado, já sou casado ou casada, e eu estou vivendo um inferno no meu casamento. E como consertar se eu já não sei mais o que fazer? O que a gente faz? Buscar ajudas, né, em um todo, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue. E olha, pessoal,
Dificilmente um casal passando conflitos, eles vão conseguir sozinhos. Porque muitos pensam assim, não, eu não posso mostrar para ninguém que meu casamento anda de mal a pior. Eu não posso, os homens principalmente, né? A gente fala muito isso em palestras, que os maridos, eles têm essa dificuldade. Por isso que em uma palestra de casais, a maioria, se tivesse que ser presente, seria mulher, sozinhas. Só não estão sozinhos, né? Porque é para casal. Então a gente vê a minoria de casais. A mesma coisa, por quê? Porque o homem, ele tende a pensar assim, não, eu não posso mostrar para os homens que meu casamento não tá bom. Eu tenho que mostrar que meu casamento tá ótimo. Só que aí, pessoal, o que acontece? Muitas situações o casal não vai conseguir sozinhos, eles precisam buscar ajudas, né? Primeira ajuda é Deus. Essa é a primeira ajuda de um casal, buscar a orientação do Senhor. Não só buscar a orientação de Deus, mas cumprir essa orientação do Senhor. Obedecer rigorosamente aos princípios do Senhor. O que o Senhor fala pra gente melhorar, como marido e como mulher. E segundo, buscar um casal, alguém que possa confiar, que seja confiável, né? Para ser confiável, o que é um casal confiável? Bom, um casal confiável, primeiro, eles têm que ser casados. Obviamente, uma pessoa que é casada... Seja casado, seja, né, um homem, uma mulher que precisa. Segundo, tem que ser uma pessoa que acredita no casamento. Uma coisa que a gente sempre fala é que só reclama de casamento quem está com um casamento ruim, né? Então, ou não vai bem. A gente tem uma tendência de às vezes falar mal, né? Quem está dentro às vezes nunca que fala mal, mas quem está fora fala mal de tudo. Então às vezes uma pessoa que já foi frustrada no casamento, e aí são os conselhos do pseudo amigos e amigas, né? Que vão dar ali uma terapia ali de casamento ruim, aquela coisa toda, e isso aí tá cheio. Então primeiro tem que acreditar no casamento para ser um bom conselheiro. Segundo, tem que ser uma pessoa que tem uma palavra de Deus para isso. E tem que ser exemplo, né? Tem que dar exemplo, né? Como é que você vai buscar um conselho de uma pessoa que não é exemplo para aconselhar? Isso é importante, essas coisas observar. Mas, gente, é uma construção. A gente sempre fala que casamento ou família, né, melhor vou falar, família não vem pronto, é construção, tem que construir, né? E isso, desde a fase do namoro, você já vai construindo isso, observando, né? Então é necessário, porque senão esse negócio estoura lá na frente, explode lá na frente, e aí a gente vai falar que o altar que era um sonho, né, terminou num inferno do divórcio, porque é um inferno. Divórcio não é opção, né? Divórcio, na verdade, tem uma frase, eu não sei se eu lembro da frase, mas a frase diz mais ou menos assim, que o divórcio é uma arma na mão de um suicida, tá? Esse é o divórcio, porque se o casamento não vai bem, tá ruim, se divorciar fica pior, aí vem os conflitos, se tem filhos nesse divórcio, a coisa fica mais complicada. Né? Não, e fica mais complicado porque sempre há um vínculo, né, de um ver o outro, aquela coisa toda, e aí vira uma confusão, né? O casal pensa, né, ao casal que está com conflito e não estão conseguindo resolver, a primeira coisa que eles pensam é no divórcio. Mas aí o casal esquece que ele não leva em consideração quantos de problemas que ele também vai ter que acarretar depois de um divórcio, né? Se casar já é difícil, descasar é mais trabalhoso ainda, né? Se para casar você investiu muito, para descasar você vai ter que investir também, né? Então, fora o emocional ali dos filhos, de um todo, né? Da família um todo, porque quando um casal separa, não é só os filhos que saem perdendo, né? Às vezes os pais, tem que todo aquele vínculo, porque envolveu muita gente. Olha, quando você foi casar, não estava só você e seu marido, ou só você e sua esposa. Ali estavam muitas pessoas testemunhando, sabe? Então, quando um casal, parece que não é só gastar um dinheiro, na verdade é que quando um casal separa, todos ali fizeram papel de bobo. Essa que é a verdade, porque ali tinha o pai da moça, os pais da moça, os pais do rapaz, a família de um, a família do outro, as crianças, tudo ali, o pastor, o padre, tudo envolvido para unir aqueles dois.
Então, olha, é muita gente envolvida no seu casamento, sabe? Então, são muitas testemunhas, sim. Mas quando o casal vai pensar em separar, eles não pensam nisso, né? Eles não pensam nem naquele dia de tantas testemunhas que estavam ali, vendo você dizer, eu amo essa mulher, eu quero passar a vida toda com ela. Eu amo esse homem e quero passar a vida toda com ele. A verdade é isso que nós voltamos, né? A gente já, daqui a pouco a gente já está encerrando. O que a gente volta no início. Como que a gente entra no casamento? Qual que é o meu pensamento, o pensamento das meninas quando ela vai entrar no casamento? Dos homens, né, dos meninos quando eles vão entrar no casamento. Que é tudo aquele glamour, aquele grande dia, e esquecem do depois, do ser esposa, do ser marido. Sabe, porque aí a gente precisa entender isso. Qual foi a minha visão de o que é um casamento? O que é casar, sabe? O dia a dia de um casamento, eu ser esposa, ele ser marido, o que é todo isso aí vai mandar na nossa vida? Porque, agora, casamento, uma das coisas que a moça precisa, ao entrar no casamento, ela precisa entender não existe casamento perfeito. Tem desafios. O mito, né, do casamento perfeito precisa ser tirado. Porque Exatamente. Não existe. Esses dias a gente tem acompanhado, né, um dos nossos, né, mentores para casamento, porque todos nós temos que ter mentores, mas uma das pessoas que são mentores nossos é que ele disse isso, o mito Josué Gonçalves, né, que é onde que a gente estava aí participando, né, de cursos. A gente pega muito cursos com ele e tudo, porque é muito bom. E uma das coisas que ele tem trabalhado é isso, o mito do casamento perfeito. Isso precisa ser tirado, pessoal. Não existe casamento perfeito, né? E a moça e o jovem, quando vão casar, eles precisam entender isso. Olha, não tem casamento perfeito. A gente precisa ver o que a gente faz para viver bem um com o outro. Mas sem tirar aí. Não podemos ter essa coisa. Não, meu marido é a pessoa que eu mais confio. Minha esposa é quem mais confio. Não, vai dar tudo certo. Vai ser assim. O dia vai ser lindo e tudo vai ser lindo. Tudo vai ser um mar de rosa. Pessoal, e para a gente terminar, os desafios. Casamento, família, tudo tem desafio. A gente precisa entender sobre os desafios. Os desafios é que a gente vai ter uma vida melhor, feliz, sim, mas a gente vai ter que lutar e construir isso, sabe? A gente vai ter que construir isso. Isso não vem assim de bandeja, de presente, porque isso é mentira. Isso é uma mentira e é uma mentira para destruição, sabe? A gente precisa entender que há desafios. O rapaz, o marido, a esposa, o homem precisa entender que ele vai ter muito desafio, muito desafio. A mulher, a moça, a menina precisa entender que também ela vai ter muitos desafios. Gente, e são vidas. Acabam, né? Não, os desafios é até Jesus voltar, né? Até que um vá. Até que a morte o separe. Até que a morte, olha só, até que a morte os separe. Então, até que a morte os separe, vai ter desafios. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu falo o seguinte, a gente precisa aprender. A gente também não sabe tudo. A gente não é expert em tudo. A gente não conhece todas as coisas. Então é um aprendizado. A gente precisa aprender. E eu vou falar uma coisa que entender a minha cabeça é complicado. A gente entender a gente é complicado. Tem dia que a gente não suporta nem a gente mesmo. Agora imagina você também ter que entender a outra pessoa, nesse caso o marido ou a esposa. Você tem que entender, compreender. E esse é o desafio. Você não tem que entender só você. Você tem que entender o seu cônjuge. E quando eu digo entender, é saber o que ele precisa, o que ela precisa, o que ele ou ela estão querendo dizer, o que os dois estão passando, sentindo. É saber tudo isso. E isso, gente, é um desafio. É uma das fontes de conflito é justamente por causa disso. São os desafios que a gente precisa superar e aprender. E as pessoas estão aí nessa dinâmica, sabe, precisando uns dos outros. Mas o que é casar? O casar é isso mesmo, é constituir. É quando duas pessoas voluntariamente se unem para constituir uma família. Posso ser feliz?
Sim, claro, mas eu preciso entender que é mais além do que a minha egoísta felicidade, é mais além, ou seja, é constituir, é fazer a outra pessoa ou outras pessoas dentro do âmbito familiar, dependendo o número de pessoas que tem numa casa, dar o meu melhor e tentar fazer a vida deles mais fácil. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Você tem tornado a vida da pessoa que está do seu lado mais fácil? Não precisa. É isso aí, pessoal. E a gente vai ficando por aqui, encerrando a nossa live de hoje. A gente teria outros assuntos, mas nosso tempo já está quase que estourando aqui. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, permitindo Deus. Quarta-feira, às 8h15, vocês acompanham a gente aí. Eu preciso citar aqui que Maria Geralda mandou um abraço lá de Portugal. Viu, Maria Geralda? Deus abençoe. Como é que tá em Portugal? Chovendo, frio? Como é que tá aí, Calor, Maria Geralda? É. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe vocês que estão aí no Instagram, vocês aqui do Facebook. Deus abençoe a cada um, tá bom? Um grande abraço, uma semana abençoada para você e para sua família. Isso. E semana que vem, nos acompanhe, fique com a gente. Que dia que é da semana que vem? Quarta-feira, 8h15. Quarta-feira. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.